Bem-vindos a mais um jantar liberal do GCL de Lisboa, desta feita organizada aqui por a nossa equipa de Belém. E começo também naturalmente por agradecer ao Grupo de Belém, na pessoa da Mafalda Sinsim e do Pedro Alencastro, que foram incansáveis a ajudar na organização deste jantar. O jantar hoje tem um formato um bocadinho especial, segue-se agora uma parte de tertúlia, dedicada a uma data que todos nós sabemos que foi absolutamente fundamental para a consolidação do regime democrático em Portugal, que é o 25 de novembro. E faz todo o sentido festejar o 25 de novembro, comemorar o 25 de novembro, numa altura em que um dos principais partidos que esteve à frente do 25 de novembro e que impediu que tentações totalitárias ganhassem em Portugal, parece que hoje está com dúvidas e parece que hoje tem vergonha do seu passado. Assistimos a isso no Parlamento, quando o Partido Socialista não permitiu que o 25 de novembro fosse condignamente comemorado no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de abril, mas também assistimos a isso aqui no Conselho de Lisboa, quando, na Assembleia Municipal, esta terça-feira, a bancada do Partido Socialista juntou os seus votos à extrema-esquerda para chumbar uma recomendação sobre o 25 de novembro, e aconteceu também na Câmara Municipal, onde os vereadores do Partido Socialista, uma vez mais, se juntaram à extrema-esquerda para impedir que a Câmara, ou para fazer um voto de condenação à intenção da Câmara Municipal de Lisboa de comemorar oficialmente o 25 de novembro. Apesar disso, essas comemorações vão acontecer em Lisboa, no sábado, no espaço do Conselho. Pela primeira vez vai ser comemorado oficialmente o 25 de novembro em Lisboa, e isso é o ponto relevante que é importante salientar também aqui. Vou passar agora a palavra ao Pedro Bugarim, sem deixar de vos pedir, isto está a ser gravado, e, portanto, pedia que fizessem silêncio na sala. Obrigado. Muito boa noite a todos. Nós, enfim, depois desta introdução do Rodrigo, dizer que temos como dois especialíssimos convidados hoje nesta tertúlia liberal. Esta tertúlia liberal hoje, ao contrário de outros formatos, acontece neste espaço e com plateia, digamos assim, normalmente não acontece. E daí esta necessidade também que eu peço de fazermos algo, enfim, pouco ruído, porque não temos ampliação de som na sala, como já perceberam, e não vai ser fácil porque temos os microfones ligados diretamente à edição vídeo. Como convidados hoje temos a Zita Seabra, que todos conhecem seguramente, política e editora literária portuguesa, membro histórico do Partido Comunista Português durante vários anos, desde 1965, se não estou em falha, e que entrou na clandestinidade em 1968. Com o nome de Helena Sai Costa. Quem era a Helena Sai Costa? Já lá vamos. Liderou a fundação da União dos Estudantes Comunistas antes e depois do 25 de Abril. Foi deputada pelo PCP entre 1980 e 1987. Foi uma célebre dissidente também, todos nos lembramos disso, depois do processo interno que foi alvo dentro do Partido Comunista e acabou por sair em 1988. Coordenou o Secretariado Nacional do Audiovisual e foi presidente também do Instituto Português de Cinema e aderiu, anos depois, ao Partido Social Democrata. Em 1997 foi cabeça de lista e candidata à Câmara de Vila Franca de Xira, nas autárquicas de 1997. Em 2005 foi eleita deputada também pelo Partido Social Democrata, chegou inclusivamente a ser vice-presidente da bancada e uns anos mais tarde vice-presidente do Partido Social Democrata, inclusivamente. Em 2019 foi mandatária nacional da Iniciativa Liberal, naquelas que foram as primeiras eleições legislativas a que concorreu a Iniciativa Liberal. Dedica a sua vida hoje à edição, dirigindo um projeto da Alteia Editores. O nosso outro convidado de hoje, também um convidado especial, o professor José Miguel Sardica, um professor historiador reconhecido amplamente pela da nossa academia. É doutorado pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Católica Portuguesa, dirigente, investigador, docente da Universidade Católica e é igualmente consultor de variedíssimos projetos de investigação. É especialista em História dos séculos XIX e XX, na área política, institucional e também cultural, e autor de pelo menos 16 livros, que eu tenha conseguido apurar, 16 livros sobre história contemporânea portuguesa.
Eu gostava, antes de iniciarmos a nossa conversa, fazer aqui apenas um pequeno contexto daquilo que é o tema de hoje, que é o 25 de novembro de 1975. E fazer apenas uma breve síntese histórica, apesar de termos aqui um historiador importante connosco, mas vou-me atrever a fazer aqui uma pequena síntese, apenas para contextualizar. No dia 15 de maio de 1974 era presidente o general Spínola. Havia tomado posse, havia sido nomeado presidente da República desde essa data de 15 de maio de 1974. E Spínola pretendia instaurar um modelo presidencialista e avançar com o modelo federalista. Ora, isto foi imediatamente travado por outras forças políticas que atuavam no momento, e essa derrota aparece logo em julho de 1974, quando no Conselho de Estado Spínola e estas suas ideias são chumbadas pelo Conselho de Estado e, sobretudo, o projeto de referendar a Constituição, uma Constituição provisória que ele tinha proposto e que provocou também a queda do primeiro governo provisório. Ora, em sequência disto, é nomeado um segundo governo provisório, liderado pelo coronel Vasco Gonçalves, que retirou ainda mais espaço aos spinolistas. E surge, a partir daí, um conjunto de outros organismos que não existiam, um deles a Comissão Coordenadora do Movimento das Forças Armadas, do MFA, o empossamento da 5ª Divisão Militar, que ficou encarregue da propaganda e da chamada, à altura, denominada dinamização cultural. Foi instaurado, portanto, o COPCON também, a quem é entregue o COPCON ao então brigadeiro Hotel Sarava de Carvalho. E, em paralelo, este segundo governo provisório, inicia também o movimento de descolonização. Logo em julho desse ano de 1974, dá-se o reconhecimento, em primeiro lugar, dos povos à autodeterminação e, logo de seguida, dá-se o início das conversações com os movimentos independentistas dos países africanos, sendo que, em agosto desse mesmo ano de 74, dão-se os primeiros acordos de Argel, onde são definidas aquilo que seriam mais tarde as independências de Cabo Verde, da Guiné e de São Tomé e Príncipe. Em 30 de setembro desse ano de 1974, o general Spínola demite-se. Considerou que havia perdido o controle daquilo que eram os acontecimentos. E, portanto, contadas as espingardas, Spínola decide demitir-se. E a verdade é que o processo político português entra numa nova fase essa que marcadamente revolucionária. O general Costa Gomes, como todos sabem, assumiu a presidência da República. Vasco Gonçalves forma um novo governo provisório, onde se faz notar cada vez mais um peso do movimento das Forças Armadas dentro do governo. No campo partidário, as tensões entre o Partido Comunista e o Partido Socialista adensam-se, sobretudo a partir do momento que existe uma discussão importante à época, tinha a ver com a unicidade sindical, em que Mário Soares acaba por denunciar o Partido Comunista como querendo controlar enfim, o processo político que estava em curso nessa altura. Ora, logo no início do ano seguinte, em 1975, em janeiro de 1975, há um ambiente de imensa tensão política em Portugal. Mas é também nesse ambiente, e nesse mesmo mês de janeiro de 75, são assinados os tratados do Alvor, que permitem a independência de Angola. Depois destas movimentações, o general Spínola tenta regressar à cena política e faz aquilo que nós conhecemos como a tentativa de golpe do 11 de março. Spínola tenta outra vez controlar a situação política, há 200 paraquedistas que lhes são leais e que tentam um assalto aos ralis. Como todos sabem, esse assalto aos ralis não foi bem sucedido e essa situação faz precipitar uma reação das esquerdas, nomeadamente das extremas esquerdas, acelerando, digamos, o confronto ideológico e partidário em Portugal. A história deste golpe é controversa. Na altura havia, enfim, no verão que antecede, portanto isto acontece em março de 75, no verão já havia certos boatos de realmente que havia uma lista, a chamada lista da Matança da Páscoa, em que o COPCON tinha um conjunto de pessoas
que pretenderia eliminar, sendo que à cabeça desta lista estaria o próprio general Spínola. Ora, o 11 de março marca definitivamente o início de uma fase mais conturbada da Revolução, aquilo que nós chamamos normalmente o PREC, processo revolucionário em curso, e que se vai estender, todo este processo, até aqui, à queda do 5º governo provisório, ou, mais concretamente, até ao 25 de novembro de 75. A partir do 11 de março, como digo, há movimentações mais radicalizadas do ponto de vista político. É criada a Junta de Salvação Nacional, é substituída pelo Conselho da Revolução. Confirma-se e institucionaliza-se, de alguma maneira, a tutela militar sobre o processo político. Esta tutela acaba por ser confirmada pelo pacto do MFA com os partidos políticos, que esse tratado, esse pacto, digamos assim, que o MFA estabelece com os partidos políticos, é assinado no dia 11 de abril, nas vésperas das eleições para a Constituinte de 75, e a verdade é que este movimento do MFA tenta conciliar, de certa forma, o impossível. E o impossível é uma sociedade sem classes, mantendo o exercício de uma democracia representativa. Ora, 2 semanas depois disto, chegamos finalmente às primeiras eleições democráticas em Portugal, que acontecem no dia 25 de abril de 1975 e que são as eleições para a Constituinte. E dessas eleições, os resultados eleitorais são muito surpreendentes para alguns. À época, o Partido Socialista ganha largamente essas eleições, com 38%. O PPD, na altura, obtém um resultado de 26%. O PCP, apenas 12%. O CDS, 6%. Ou melhor, 8%. E as extremas esquerdas, praticamente, têm valores residuais. E, portanto, altera-se, as eleições para a Constituinte fazem um volte-face em toda esta questão. É interessante notar apenas uma coisa, é que a 5ª Divisão, durante todo este processo eleitoral, a tal 5ª Divisão que estava encarregue da propaganda, apela ao voto em branco nessas eleições. E, portanto, era uma forma, naturalmente, de desvalorizar não só o ato eleitoral, mas, sobretudo, desvalorizar a própria sistema partidário que se queria implementar em Portugal. Ora, os resultados, como digo, foram estes, mas isso não evitou que muitos partidos tivessem uma leitura criativa daquilo que foram os resultados eleitorais, nomeadamente o Partido Comunista. O PCP não tinha o apoio popular que então todos julgavam, e não apenas os comunistas, e a verdade é que a partir daí o PCP inicia um processo de fomentar uma aliança direta, praticamente, entre o povo e o MFA. Era uma forma, naturalmente, de minorar não só a importância dos partidos políticos, mas também dos resultados das eleições para a Constituinte. Ora, o confronto entre o Partido Comunista e o Partido Socialista, nesta época, adensa-se, e ele atinge o clímax, digamos, em maio desse ano de 1975, logo após não só as grandes manifestações do 1º de maio de 1975, mas também com um pequenino episódio que tem a ver com a ocupação das instalações do jornal República, que na altura era um jornal muito próximo ao Partido Socialista e que a determinada altura os trabalhadores do jornal República tomam conta dessas instalações e isso provocou uma reação dos socialistas, de ataque, digamos assim, de passar ao ataque do Partido Comunista. Em resposta a todos estes episódios e este posicionamento do Partido Comunista, a verdade é que quer o Partido Socialista, quer o PPD abandonam o 4º governo provisório e, naturalmente, o governo que se mantém vira ainda mais à esquerda. A Lei das Expropriações, aprovada em 29 de julho desse ano, é um exemplo dessa afirmação de um governo cada vez mais à esquerda. O MFA, em todo o caso, neste verão de 75, começa a revelar profundas divergências no seio interno do próprio MFA. Praticamente temos 3 grupos. O grupo dos moderados, que acaba de estar mais próximo do Partido Socialista. Temos depois os gonçalvistas, mais próximos ao Partido Comunista. E temos ainda um grupo, talvez mais ligado à extrema-esquerda, que se estabelecem ao redor do Hotel de Sarava de Carvalho. A 25 de julho desse ano, a Assembleia do MFA havia aprovado a concentração do poder num triunvirato. Basicamente era de um triunvirato que se tratava, entre Costa Gomes, Vasco Gonçalves e Hotel Sarava de Carvalho. Esta decisão foi retificada
pelo Conselho da Revolução, e isto criou uma reação, mais uma vez, dos moderados, o chamado Grupo dos Nove, que apresentam, não só são contrários a esta decisão da Assembleia do Movimento das Forças Armadas, como são opostos, inclusivamente, à manutenção da 5ª Divisão, responsável pela propaganda, e também pela existência até do próprio COPCOM. E, portanto, defendiam também estes nove uma questão importante, que era que o voto nas Assembleias do MFA deviam ser secretos, e não de braço do ar, como acontecia. Ora, este documento dos nove, apresentado pelos moderados do MFA, e mais ligados naturalmente ao Partido Socialista, era, de certa maneira, uma resposta também àquilo que tinha sido a proposta do próprio Movimento das Forças Armadas em julho desse ano, quando faz o tal pacto entre o MFA e os partidos políticos. O documento, nem por acaso, foi publicado um dia antes da tomada de posse do 5º governo e último governo provisório, formado, mais uma vez, por Vasconcelos, ainda que com bastantes dificuldades, e já numa altura em que Vasconcelos e Otelo de Saraiva de Carvalho se começavam a afastar de alguma maneira. Ora, este grupo dos nove, que ficou conhecido como o Grupo dos Nove, propuseram uma forma muito original para a Revolução Portuguesa. Na verdade, aquilo que eles pretendiam era conciliar uma opção irreversível pelo socialismo com a existência de uma democracia pluripartidária. A publicação do documento vem reajustar, de certa maneira, essa nova correlação de forças que tinha sido resultado da própria eleição para a Constituinte e pretendia-se que o governo que estivesse em funções fosse representativo dos resultados das eleições à Constituinte, coisa que não acontecia. E, portanto, Costa Gomes, perante estas situações, acaba por indicar um novo Primeiro-Ministro, porque o governo cai entretanto. Esse novo Primeiro-Ministro é o Almirante Pinheiro de Azevedo, a Pinheiro de Azevedo tenta, enfim, refletir na constituição deste novo governo essa correlação de forças saídas da Constituinte. Ora, no dia 12 de novembro de 1975, o Partido Comunista reage finalmente a esta opção do Presidente da República com uma manifestação de trabalhadores, era uma manifestação de trabalhadores da Construção Civil, que termina esta manifestação com um cerco à Assembleia Constituinte. Portanto, esta manifestação faz um cerco àquilo que é a Assembleia da República. É chamado o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, da altura, o Almirante, pedem a intervenção do COPCON, para que o COPCON não só diluísse esta manifestação, como fosse salvar os próprios constituintes que estavam fechados dentro da Assembleia, cercados pelos manifestantes. Ora, o COPCON recusou-se a intervir para quebrar o cerco e libertar os constituintes, o que provocou, naturalmente, não só uma ruptura entre o Primeiro-Ministro Pinheiro de Azevedo e com o Otelo de Saraiva de Carvalho, mas, sobretudo, criou também aqui uma consequência, que o Conselho da Revolução substitui nessa altura, então, Otelo de Saraiva de Carvalho pelo Vasco Lourenço como comandante militar de Lisboa. Nas vésperas do 25 de novembro, as diferenças entre os moderados e os extremistas estavam absolutamente... eram insolúveis e, portanto, chegámos a um beco sem saída do ponto de vista político, isto nas vésperas do 25 de novembro. O país estava dividido. No verão que tinha antecedido, no verão de 75, havia muitos burburinhos em Portugal de uma possível guerra civil. Ora, os últimos acontecimentos mostravam, no entanto, que os moderados começavam a ganhar espaço face àquilo que eram os extremistas, e é nesse contexto que chegamos, portanto, ao dia 24 de novembro de 1975, e esta viagem, esta síntese histórica, apenas para chegar a esta data. E é agora que eu passo a palavra aos nossos convidados. A Zita Seabra foi protagonista do 25 de novembro de 1975 e, portanto, a primeira pergunta é para si. Sim. Eu não queria ser como o Batista Bates e perguntar onde é que estava, mas eu não resisto a perguntar onde é que estava. Onde é que estava no dia 24 de novembro de 1975? Então, em primeiro lugar, boa noite a todos. Espero que consigam ouvir, mesmo sem microfone. Vou fazer um esforço por isso. Em primeiro lugar, uma nota. Em primeiro lugar, uma nota que é a data importante, mais importante da vida democrática portuguesa,
é sem sombra de dúvida o 25 de Abril. E não se pode comemorar o 25 de Novembro sem comemorar o 25 de Abril. Aliás, a Iniciativa Liberal tem-no feito e felizmente que o faz. Eu, para mim, lutei, como foi dito, e a minha geração toda lutou, desde... Eu entrei para a luta política com 14 anos. A minha primeira luta foi uma luta pelo direito ao uso de calças no liceu, que era proibido. Era proibido, e Liceu Carolina Micael, isto no Porto, e é uma geração inteira que se junta, e tenho a sensação que quem não deu por nada passa a vida toda angustiado, porque é uma geração que teve uma grande vantagem, é que aquilo pelo qual lutámos aconteceu, e aconteceu no dia 25 de Abril. Não vale a pena estar-vos a traçar o que era a ditadura, todos sabem os que aqui estão, senão não eram da Iniciativa Liberal, portanto não vale a pena. Mas a luta pela liberdade é algo de fundamental e que vem connosco com a pele. E, portanto, foi uma enorme alegria aquele dia 25 de Abril, já para mim pessoalmente, porque eu estava na clandestinidade há 6 anos, o nome Helena Sai Costa constava do meu cartão de identidade, era uma famosa pianista, morreu há pouco tempo no Porto, e com documentos falsos, não vivia com a minha família, só vi os meus pais uma vez durante esses anos, estava sempre na iminência de ser presa, controlava o setor estudantil de Lisboa e nessa perspectiva foi fundada a UEC nessa altura, a União dos Estudantes Comunistas, e juntamente com as mais variadas nuances da minha geração, havia os maoístas, os pró-Albânia, os PCP-ML, o PCP-DML. Hoje ainda todos nos damos muito bem, aliás amanhã vou estar no Observador com o Zé Manuel Fernandes, ele era do PCP-ML. Na altura andávamos todos os dias à pancada, mas quer dizer, aquilo era um bocado assim, de manhã contra a polícia de choque na universidade e os gorilas, à tarde batíamos uns nos outros. Então, ainda hoje comemoramos esses factos em conjunto. Muitas das pessoas, o antigo Ministro da Educação do tempo de Passos Coelho, por exemplo, o Nuno Crato, por aí fora, imensa gente, o João Espada, por aí fora, imensa gente dessa altura, é uma geração inteira que luta pela liberdade, luta pela democracia, luta pelo progresso. Nós somos a geração dos Beatles, não é? Mas era uma geração em que a censura cortava nos filmes, por exemplo, o Casablanca, nós só fomos todos ao cinema ver o beijo do Casablanca depois do 25 de Abril, que era sinistro, a censura cortava aquilo que é considerado, por muita gente, um dos mais bonitos, talvez o mais bonito beijo da história do cinema. E, portanto, vivíamos com a censura, na Europa já não era assim, eram os Beatles, era o quer dizer, não tinha lá, e muitos de nós, com os pais e com a família, viajávamos, íamos a Paris, era proibido biquínis, era proibido sair para o estrangeiro, as nossas mães, a minha mãe ia muito à Espanha às compras, tinha que ter a autorização do meu pai para poder sair, portanto, tudo isto era ridículo, era terrível e colava-se-nos à pele. E, portanto, é uma geração que, acima de tudo, e a principal luta que se travava, era a luta contra a guerra colonial, que era uma luta era uma guerra profundamente injusta. Os jovens da minha geração, quando acabavam o curso, se fossem filho de um ministro do regime da ditadura, tinham cunhas. As cunhas não nasceram agora. As cunhas quando eu era jovem, existiam e livravam da tropa os filhos dos dirigentes da União Nacional e dos ministros do regime. Agora, os filhos de toda a gente terminavam na guerra colonial. Isso era terrível. Ou a opção que se colocava a qualquer jovem da minha idade era, ou iam para a guerra, uma guerra com a qual não se identificavam, por uma causa que não queriam, ou iam matar aqueles que não desejavam que morressem, ou desertavam para a França, ou para a Suíça, ou para a Itália, ou para não sei o quê, e não podiam vir a casa, a não ser que o regime acabasse. Portanto, é uma geração altamente sacrificada nesse sentido. A luta dava-nos muito prazer e muito gosto, apesar das divergências dos múltiplos partidos que havia na extrema-esquerda, sobretudo no setor estudantil, mas é uma geração inteira que teve o gosto e a honra de ganhar. E não há muitas gerações que lutam
tão unanimemente por um objetivo e depois ganham. E o 25 de Abril foi isso mesmo, foi uma grande festa. A primeira coisa que eu fiz, depois de ter tomado um café num café, que é uma coisa que não fazia, era um clandestino, não podia propriamente assim ao café, foi telefonar aos meus pais numa cabine telefónica e foi um momento absolutamente tocante da minha vida, depois regressar a casa, ver os amigos, essas coisas todas. Isso foi o 25 de Abril e o país viveu unido nessa festa entre o 25 de Abril e o 1º de Maio, completamente unido, e na rua, entre civis e militares, entre gente do campo e gente da cidade, proletários e estudantes, quer dizer, primeiro com algum receio se a PIDE se entregava ou não, se os presos eram soltos ou não, esses momentos todos que vocês conhecem, e foi uma enorme unidade nacional em torno do 25 de Abril. A partir do 1º de Maio de 1974, naturalmente surgiram os partidos, o leque partidário da extrema-esquerda à extrema-direita, e as pessoas foram-se dividindo de acordo com as suas ideias, de acordo com os valores que defendiam. Eu continuei no Partido Comunista, mas foi aí que, nessa altura, nessa semana do 1º de Maio, regressaram Cunhal e Mário Soares a Portugal, e a partir do 1º de Maio fundou-se o PSD, o CDS, etc. O MRPP já existia antes, legalizaram-se os partidos que estavam na altura na ilegalidade e, portanto, começou a surgir, era uma quantidade imensa de partidos, começou a surgir um regime pluripartidário. E aí surgiram as normais divergências que existem em democracia, quer dizer, que existem em regimes onde a liberdade existe, onde é possível a pessoa inscrever-se naquele partido que mais lhe agrada ou com aquele com que mais se identifica. Nessa altura, sem querer fazer história, mas a grande divergência maior, digamos assim, surge entre o PCP e os restantes partidos democráticos em torno da questão eleitoral. O PCP não queria eleições, o PCP não era pelo caminho das eleições, o PCP tinha a sua linha política definida desde os anos 60. Nos anos 60, o Cunhal publica um livro importante para o PCP, que é o Rumo à Vitória, onde define que Portugal vai seguir o mesmo caminho que tinha feito a Rússia. Teríamos primeiro a nossa Revolução de Fevereiro e depois o nosso Outubro. É tão simples como isto. A nossa Revolução de Fevereiro, os nossos mencheviques eram o Dr. Mário Soares, a nossa Revolução de Outubro seria então o caminho do socialismo e do comunismo. Qualquer delas seria feita com uma via revolucionária chamada Insurreição Popular Armada, de uma aliança entre o povo e as Forças Armadas. O 25 de Abril não foi a revolução que o Cunhal esperava, foi um golpe militar, também por militares cansados da guerra colonial, e felizmente mudaram e viraram as espingardas, as baionetas, as metralhadoras, as G3 para o outro lado e fizeram cair o regime e felizmente que mudaram de campo e que desviaram aquilo que estava a ser o seu percurso e também cansados de guerras coloniais que não paravam. A partir daí, gera-se, quer dizer, havia dois caminhos a seguir. Na opinião do PCP, era preciso avançar para a nossa Revolução de Outubro, para a Revolução Socialista. O PS, PSD, não sei o que, os partidos democráticos, era preciso consolidar a democracia e dar lugar a um regime democrático pluripartidário normal, iguais às outras democracias burguesas existentes na Europa. O PCP chamava, portanto, na linguagem do Cunhal, e que era o programa político do PCP, e ainda é, a Revolução Democrática Nacional é o 25 de Abril. O que estava previsto no nosso programa era fazer a Revolução Democrática Nacional, dá-se o 25 de Abril, a primeira etapa estava feita. A Revolução de Fevereiro estava feita. Precisávamos de passar à outra, à Insurreição Popular Armada, e evitar eleições. Não se conseguiu evitar eleições. Como há pouco foi dito, no dia 25 de Abril de 75 há eleições. O PCP ainda pensou que podia ter um bom resultado entre os seus votos e os votos do MDP-CDE. Era um bocado assim, como no Norte tem a medo da foice e do martelo, vão votar MDP-CDE, no Sul
votam PCP e nós conseguimos um bom resultado. Não aconteceu, foi um resultado péssimo. O PCP teve 12%, o MDP teve 4,7%, salvo erro, à volta dos 4%, um bocadinho mais. E foi uma enorme derrota política e foi uma enorme vitória do PS nas eleições e particularmente do Dr. Mário Soares. Então aí tratava-se de passarmos rapidamente à ação antes que isto se consolidasse como uma democracia burguesa que não queríamos. Nós e a extrema-esquerda toda. E, portanto, avançou-se. E aí há o primeiro gesto simbólico que eu acho que marca o arranque para o 25 de novembro nos dois sentidos. Tanto das forças democráticas como do PCP. Que é, comemora-se o 1º de Maio, no estádio 1º de Maio, e o 1º de Maio já não é aquela unidade que foi em 74. Na tribuna do estádio 1º de Maio está o Presidente da República da altura, Costa Gomes, está o Primeiro-Ministro da altura, Pinheiro de Azevedo, está o Vasconcelos, está o Cunhal, estão os dirigentes sindicais e o Dr. Mário Soares, Ministro da República, que 8 dias antes tinha ganho as eleições, quando se dirige à tribuna do estádio 1º de Maio, pela porta onde se entrava, que é a escadaria das Traseiras, tem pela frente os militantes do PCP e da UEC, os marinheiros do MFA, os sindicalistas, e quando bate à porta para entrar, um sindicalista vem dizer: não entra, aqui não tem lugar, isto é um sítio dos trabalhadores e não de quem trai o proletariado. E a porta é fechada na cara do Dr. Mário Soares, mas mesmo fechada na cara. Portanto, o Soares está lá em cima e fecham-lhe a porta e ele volta a descer as escadas e faz um apelo a ser seguido pelos trabalhadores que estavam no estádio, e nós, de cima da tribuna, vemos metade do estádio seguido do Dr. Mário Soares rumo à Avenida de Roma e o estádio ficar meio. Portanto, a partir daí é fácil perceber que vamos assistir ao verão quente. O PCP entra no PREC, o período revolucionário em curso, e o Dr. Mário Soares e o Partido Socialista entram, juntamente com o PSD e o CDS, da altura da Adelina Mar da Costa e de Freitas do Amaral, entram com uma divisão que depois também se verifica nos militares, não é? Aquilo que foi dito, a divisão é idêntica no setor nos militares, e portanto há todo aquele caminho do verão quente e não sei o quê, que eu não vou explicar, nem noutra altura com mais tempo podemos falar disso, e chegamos ao dia 25 de novembro. E Cunhal reúne os dirigentes do PCP nessa altura e diz uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Uma frase que é, como disse Lenin, ontem era cedo, amanhã é tarde, é hoje. Portanto, e o que é que se fez? Eu, pessoalmente, eu tinha um dos setores mais aguerridos do PCP. Nós e os metalúrgicos, os estudantes e os metalúrgicos eram os mais... Era a tropa de choque do PCP. E, portanto, o que é que se faz? Os estudantes foram metidos por célula de faculdade em casas dos pais que não se sonhavam o que é que lá estava, obviamente, à espera de receber indicações onde é que podiam ir buscar armas ou que armas é que nos vinham trazer. Isto na noite de 24 para 25. Por exemplo, a Faculdade de Direito estava em casa do Cunha Leal, que depois foi dirigente do Benfica, e que era uma casa ótima, porque era uma vivenda ali na avenida do aeroporto, e dava mesmo jeito, estava perto do Ralis e não sei o quê, portanto, a célula de Direito, que era grande, estava ali bem localizada. Depois de Medicina, não sei o quê, estava pela cidade. E preparávamos então o nosso outubro. Era preciso, para que outubro acontecesse, o nosso outubro era em novembro, como aliás foi o outubro, o russo também foi em novembro, para que isso acontecesse era preciso que ao lado dos trabalhadores e do povo estivessem metade dos militares mais um. Era uma frase também célebre de Lenin, que era muito usada. Precisamos ter do nosso lado metade mais um. E então o que é que acontece? Contou-se as armas. E foi uma chatice quando se começou a contar quantos é que estão de lado de cá e quantos é que estão de lado de lá, porque do outro lado também estavam a contar. Eu não entro em pormenores, isso é fácil, está documentado, até nos jornais, mas é fácil de perceber. Os paraquedistas
que estavam do lado do PCP, os paraquedistas estavam sempre mais ou menos enganados, mas os paraquedistas que estavam do lado do PCP, quando se cercam as bases aéreas, não havia aviões, os aviões tinham sido desviados um dia antes para Cortegaça, estavam todos em Cortegaça. Portanto, paraquedistas sem aviões não dá. Não é uma coisa que dê grande jeito, não é? Os fuzileiros, não sei o quê, o Copcom cercado pelos comandos, os comandos saíram a cercar o Copcom, a Polícia Militar, não sei o quê. Depois havia 3 objetivos fundamentais. Era a comunicação social, como é evidente, sempre. A comunicação social é fundamental para mobilizar o povo, as massas populares, saberem o que se passava. Ocupou-se a RTP, o Durão Clemente ocupou e falou, aquela noite famosa, não é? Essas imagens famosas, e quando estava a intervir, o general Llanos chegou à RTP e ele acabou subitamente a declaração. Danny Kaye. O filme do Danny Kaye. Exato, não, quer dizer, mas quem chega lá primeiro é as tropas do Llanos e a emissão passa para o Porto e entra o filme do Danny Kaye e o Durão Clemente fica com o discurso a meio. Embora o ano passado eu estava a ver televisão nessa altura. Passou a ver o filme do Danny Kaye. O ano passado o Durão Clemente esteve num debate sobre o 25 de novembro onde eu estava e ele garantiu que não foi interrompido, embora tudo isto esteja filmado e seja do conhecimento geral. Este era um dos objetivos e, portanto, por isso mesmo também a emissora nacional, etc., não vale a pena agora estar a explicar. A comunicação social, a ocupação, o povo em armas, e, portanto, é por isso que eu tinha os meus estudantes e os metalúrgicos, há mesmo um comunicado dos metalúrgicos na altura, os metalúrgicos estavam preparados, juntamente com outros trabalhadores, para receber armas, e as unidades militares que iam sair. Portanto, são os 3 elementos fundamentais. Quando se percebeu que, da parte dos militares, a coisa não corria bem, e há uma figura que foi muito importante, o 25 de novembro, e que é muito subestimada, e eu acho que é uma pena que o seja, porque é injusto, que é o Presidente da República, o Costa Gomes. Costa Gomes foi fundamental para que o 25 de novembro acontecesse como aconteceu. Foi fundamental o Dr. Mário Soares, obviamente. Se o Partido Socialista não estivesse daquele lado, Portugal tinha passado rapidamente a ser uma Albânia. Isso sem qualquer hesitação. Mas o Dr. Mário Soares e o Partido Socialista foram fundamentais e tinham um controle direto sobre os militares, o grupo dos 9 e os militares conservadores, como lhe chamou, um controle direto e foram fundamentais. O Dr. Mário Soares, na altura, portanto, ameaçou levar a Assembleia da República para o Norte, não é? E deslocou-se para o Norte, com Sá Carneiro. No Norte, Pires Veloso tinha afastado Corvacho e, portanto, o Norte estava seguro, do ponto de vista deles, não do meu, do deles estava seguro. E, portanto, digamos, há uma contagem de forças nessa altura e o PCP, a certa altura, percebeu que seria um suicídio avançar. Aí há uma decisão muito importante que é proposta pelo Costa Gomes, que é não ilegalizar o PCP. E esta decisão é muito importante e é de muito bom senso, porque isso traria uma... Foi o Costa Gomes. Quem tomou essa decisão primeiro foi o Costa Gomes. E depois o Melo Antunes comunicou-a. E, portanto, mas os dois... O Melo Antunes era de uma linha, uma espécie de eurocomunista. Não tinha a ver com o PCP propriamente dito, mas o movimento comunista na altura estava dividido em duas correntes importantes. De um lado os eurocomunistas franceses, italianos e espanhóis, do outro lado o PCP, mais ou completamente pró-soviético, ia fazer a sua Revolução de Outubro, não é? Portanto, aí o 25 de novembro o PCP perdeu, o Dr. Cunhal não era o Lenin nem era o Trotsky, perdeu, e deu ordem de recuarmos, para não havia força para se avançar, e portanto quando não há força para avançar, recua-se. Recuarmos, e a partir daí, como sabem, o MFA acabou, os militares pouco tempo depois regressaram aos quartéis e solidificou-se o tal regime democrático
numa democracia pluripartidária que ainda hoje existe em Portugal, felizmente, e para bem de todos nós, com todos os percalços, é o melhor regime dentro de todos os defeitos que tem, que podíamos ter em Portugal. Por isso é muito importante, e eu acho que a Iniciativa Liberal faz muito bem, em voltar a trazer para as comemorações o 25 de novembro, se não tem havido o 25 de novembro e o PCP com a extrema-esquerda não tem sido derrotada naquela noite de 25 para 26, 27 foi completamente, mas de 25 para 26, hoje estaríamos numa situação, enfim, tão grave como hoje estão a Albânia ou outro qualquer... E aproveitando as suas palavras, passar a palavra ao professor Sardica. Sr. Professor, a história portuguesa já fez as pazes com o 25 de novembro, do ponto de vista historiográfico. É uma questão que continua a levantar paixões. Nós, recentemente, na política portuguesa, este tema, sobretudo este ano, voltou a estar à tona, com divisões novamente entre a esquerda e a direita, inclusivamente com o partido vencedor do 25 de novembro, porque o partido vencedor do 25 de novembro é o Partido Socialista e que neste momento se recusa, ainda há pouco aqui à mesa estávamos a falar, o Rodrigo Angélico, deputados municipais, informando que o Partido Socialista votou ontem contra a condecoração dos comandos que morreram no 25 de novembro de 1975 e, portanto, são os heróis desse dia, foram aqueles que morreram para que isso acontecesse e que o Partido Socialista, há 2 dias na Assembleia Municipal de Lisboa, recusou votar a favor da condecoração póstuma desses militares. A história já se reconciliou? O que é que nos tem a dizer sobre isto? Ora, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, obviamente, à Iniciativa Liberal e ao seu núcleo de Lisboa e ao Pedro Bugarim o simpático convite para aqui estar convosco. E acho esta iniciativa e estes debates muito importantes. Eu queria dizer fundamentalmente 2 coisas. Uma delas é historiográfica e a outra é, se calhar, cívica, digamos assim. Mas antes disso, eu não resisto a tentar responder à pergunta que fez. Onde é que estavam a visita no 25 de novembro? Porque eu seguramente estava em casa, porque eu tinha 5 anos no 25 de novembro. Mas já vão ver porque é que eu quis responder a esta pergunta. Não é segredo, eu sou de 1970, portanto não tenho memória destes acontecimentos. Portanto, pertenço, se calhar, a uma outra geração que está aqui representada, aliás, por alguns de nós, na casa dos 40 e muitos, 50 e poucos, mais ou menos. Mas eu queria ir a este ponto porque, só para vos contar o seguinte, e só o conto porque estou aqui, neste evento, quer dizer, em sede académica, não faz sentido, mas faz sentido para alavancar as 2 coisas que eu vos queria dizer aqui das minhas notas. Eu tenho 2 recordações que devem ser das mais antigas em toda a minha vida. A primeira é o dia em que o meu pai voltou da África. Fevereiro de 1974, eu não tinha ainda 4 anos, da Guiné-Bissau, a segunda vez. Portanto, ele foi como soldado, enfim, fez a recruta em 1968-69 e depois regressou como para uma segunda comissão de serviço em 73. Conheceu Spínola, conheceu Manuel Monge, portanto já era oficial, digamos assim, e regressou em fevereiro de 74. E eu tenho a nítida memória de estar à porta de casa, de mão dada à minha mãe, e a minha mãe a dar a mão à minha irmã, que é mais velha. Não faria a mínima ideia do que era a Guerra da África, mas alguma coisa antes dos 4 anos deve ter lá ficado sobre a importância daquele dia, que era o dia em que o pai voltava da África. Isto para vos explicar o quê? Mesmo sem qualquer memória cívica, a Guerra da África era um absurdo. E era o absurdo que se vitoriava quando as pessoas regressavam, e regressavam, felizmente, fisicamente bem, como o meu pai voltou. E a segunda memória é o segundo absurdo, e é o absurdo da Revolução. Os meus avós, portanto, os pais do meu pai,
A minha avó é de Mértola e o meu avô era de Moura. Portanto, Baixo Alentejo, reforma agrária, ocupações, e eu já não consigo reproduzir isto, mas algures em agosto de setembro de 1975, na casa dos meus avós em Moura, eu devia estar a ouvir qualquer coisa. E a maneira como eu recordo isto é um diálogo do meu avô com a minha avó e com o meu pai, dizendo qualquer coisa, isto é um absurdo completo. Esta gente não sabe que país é diferente. A Albânia, e eu não sabia o que era a Albânia, a Albânia não nos serve. Eu hoje sei porque é que a Albânia não nos serve, mas na altura nem sequer sabia onde é que era a Albânia, como imagina. Porque o problema era, e depois eu entendi, o meu pai tinha emprego em Lisboa, a minha mãe também já tinha, portanto tinham a vida feita cá, e de repente era a perspectiva de, para salvarem os poucos hectares que o meu avô tinha, terem de deixar se calhar o emprego em Lisboa e terem de ir defender. Não era um latifúndio, era uma coisa pequenina ali junto ao Alqueva, expropriada muitos anos depois, quando fizeram aquele lago enorme. E, portanto, eu ter achado, mas espera lá, mas os meus pais vão deixar de ter o emprego que eu conheço, eu vou deixar de ter a escola que tenho em Lisboa, para agora virem para o campo. O campo era um sítio onde nós íamos para férias. E eu lembro-me do meu avô, revoltadíssimo, ele depois vendeu aquilo, ou seja, os meus pais não tiveram que ir agricultar a terra, porque ele lá deve ter feito as contas e pensou entre defender o que não tem defesa e vender isto rapidamente, toca de vender isto. E isto para vos explicar o quê? Na minha cabeça deve-se ter formado um qualquer absurdo que era a alteração de rotina, que a revolução, que era uma coisa supostamente boa, progresso, desenvolvimento, bem-estar, estaria a introduzir nas vidas. Muitos anos depois, quando estudei isto, lembrei-me daquela intuição que Mário Soares tem. Quando, algures, no verão quente de 75, ele diz a alguém, isto é reproduzido em memória, quando ele diz: Cunhal está enganado, porque as pessoas em Portugal querem ir de férias, querem ir ao restaurante, querem ter a sua pequena vida burguesa, o que quer que seja. Portanto, esta ideia do país a caminho da revolução, do socialismo, do comunismo, é uma utopia, porque o português não é assim. Mário Soares tinha estas intuições, que é, aliás, a mesmíssima intuição que o Franco diz ao embaixador norte-americano. Quando o embaixador o vai visitar, alguns em outubro de 75, ele já estava muito mal, como sabem, morre a 20 de novembro de 75, e quando o Franco diz: deixe estar, não vai haver revolução nenhuma aqui, veja o exemplo em Portugal, e os espanhóis também só querem gozar de férias, estar em Ibiza, ter a sua casa, ter as suas coisas. Portanto, uma revolução socialista comunista era uma coisa completamente estranha àquilo que era o português suave. Eu utilizo esta expressão naquele sentido que era a sua vidinha, que era a sua esferazinha. Lembra-se da história do agricultor com a sua enxada, que me parece ser absolutamente exemplar, quando lhe dizem: agora esta enxada não é tua, pertence ao CP ou qualquer coisa assim do género, não à Universidade Católica Portuguesa, mas às unidades coletivas. E o agricultor, coitadinho, agarrado à enxada, dizendo: não, mas isto é meu, quem comprou fui eu. Portanto, era um bocadinho o imaginário que o meu avô, que o meu pai e que a classe média, por poucas coisas que tivesse, eram suas. Portanto, a ideia da nacionalização e da coletivização e da revolução à albanesa ou à soviética era algo estranho. Só para vos explicar onde é que eu estava, aos 5 anos não tinha qualquer atividade, nem política, nem cívica, nem tenho memória disso. Tenho uma vaga memória que no dia 25 de abril de 74 não fui às aulas. Sei que é verdade que não fui às aulas. A minha irmã lembra-se melhor disso, porque já tinha 7 ou 8 anos. Mas as duas coisas que eu queria partilhar com vocês para responder à pergunta que me foi colocada, se a história já está reconciliada com isto. Eu sou historiador, portanto, eu, além de não ter memória, não acho que estes acontecimentos devam ser vistos pela direita ou pela esquerda. Quem é que é dono de quê? Porque quando eu dou aulas sobre a Revolução Norte-Americana, sobre a Revolução Francesa, sobre a Revolução Russa, mando ler muita coisa, eu próprio já li muita coisa, e acho que a melhor maneira de nós estudarmos revoluções, que não são datas, não são acontecimentos, são um processo evolutivo.
com muitos acidentes, com muitos saltos, com muitos imprevistos. Bastava que a contagem de espingardas no dia 11 de março não fosse aquela, ou no dia 25 de novembro, para possivelmente a história ter sido outra. Mas quando nós estudamos revoluções, e eu estudo a Revolução de 74, 76 como um processo, nós não podemos nunca esquecer a concatenação, a causalidade e a sequência lógica que o processo revolucionário tem. Portanto, qualquer posição de qualquer campo político que diga nós só celebramos esta data e não celebramos a outra, nós somos donos da comemoração para a data tal e os nossos inimigos comemoram a outra data, nós estamos objetivamente a reificar o mesmo tipo de conflito ideológico da Revolução de 74, 75 e 76. Portanto, como historiador, e é nessa qualidade que eu imagino que tenha sido convidado, como historiador, o 25 de Abril, o 25 de Novembro e todas as outras datas devem ser igualmente recordadas. Eu queria só lembrar, em relação ao debate em si, o que Ramalhianes escreveu ou disse há meia dúzia de meses atrás, quando a coisa começou a aquecer em termos de quem é que comemora o quê e como. E o general Yanes disse que os momentos fraturantes não se comemoram, recordam-se e recordam-se para se refletir sobre eles. E quando Yanes faz a distinção entre a comemoração e a recordação, ele está a tocar num ponto fundamental. Quando nós estudamos uma revolução que aconteceu há 50 anos, nós não estamos a comemorá-la. Podemos, cada um de nós, ser mais saudosista por aquela data, por uma memória individual que temos, por acharmos na nossa evolução intelectual que nos identificamos mais com o 11 de março, o 25 de abril, o 25 de novembro, com a Constituição, porque as nossas vidas, e eu não tenho a memória, não tenho isto, mas, hesita, se não se importa, tem isto porque viveu e recorda. E provavelmente a memória mediada por um misto de experiência pessoal decantada 50 anos mais tarde. Isso em história é muito importante. Eu tenho, se calhar, a vantagem de ter a imparcialidade histórica. A mim não me diz nada pessoalmente. E tenho a vantagem da distância histórica, digamos assim, e de uma distância histórica que permite hoje avaliar os acontecimentos de uma maneira diferente daquilo que eles aconteceram. E, de facto, quando nós olhamos para a Revolução, eu vou sugerir-vos uma leitura possível quando nós estudamos a Revolução. Eu diria que o 25 de Abril libertou o país do Estado Novo. O 28 de Setembro selou o curso da descolonização. O 11 de Março insuflou o comunismo. O 25 de Abril de 75 separou duas legitimidades, a legitimidade da urna e a legitimidade revolucionária. O 25 de Novembro garantiu a democracia e o 2 de Abril de 76 fechou a Revolução. Reparem que são verbos que nós usamos em história. Libertar, selar, insuflar, separar, garantir e fechar a Revolução. Aliás, o fecho da Revolução verdadeiramente só se atinge num ano muito subestimado na nossa história, que é 76. Nós achamos que o processo acaba em 25 de novembro de 75, mas na verdade sem o segundo pacto MFA, partidos políticos, em fevereiro de 1976, sem a Constituição, por razões óbvias, mas sem a montagem do aparelho. Eleições legislativas a 25 de abril de 76, as eleições que elegeram Ramalhianes a 27 de junho, juntamente com as primeiras eleições regionais, e depois as primeiras eleições autárquicas em dezembro de 76, é que foram o fecho canónico, como diriam nos Estados Unidos, eles tiveram a Constituição e o Bill of Rights, o fecho canónico da Revolução. E, portanto, num processo revolucionário, eu também, com os meus alunos, e eles, como imaginam, ainda têm memória menor, porque isto levar-nos-ia muito longe, mas a Revolução de 74 e 76 não é ensinada. Os programas do ensino secundário não chegam aqui. E aqueles que chegam aqui, experimentem ler manuais escolares que cheguem até 74, 76, dão-nos uma erradíssima imagem do que é o Estado Novo, pelo qual eu não tenho nenhuma simpatia.
Mas é por causa da maneira como a historiografia lida com experiências autoritárias que nós começamos a chamar fascista a tudo o que mexe e não concorda connosco. Isto é uma grosseira simplificação histórica. Mas a maneira como analisam o Estado Novo e a maneira como passam diretamente para a Europa, como se a Revolução não tivesse tido cambiantes e nuances, não há 11 de Março, não há 25 de Novembro, não há as subtilezas que a Constituição tem. E nós temos alunos que chegam à universidade, a quem eu pergunto, 25 de Novembro diz-vos alguma coisa? E eu fiz este teste há dias. Zero. Nenhum deles sabia fazer uma frase sobre o 25 de Novembro de 75. Sobre o 25 de Abril de 74 sabem fazer. Uma imagem muito simplista, a queda do Estado Novo. Uns escorregam para o fim de Salazar, quando Salazar, como sabem, já tinha acabado em 1970. Mas Marcelo Caetano é uma nebulosa para eles, porque se a pessoa começa a explicar o que é o reformismo marcelista, não percebem muito bem, porque para eles só há Salazar e depois a democracia, que para eles é europeia. Portanto, todas as cambiantes de 68, de 71, de 74, de 75, de 76, perdem-se completamente. E, sobretudo, não havendo esta memória, a única maneira que tenho de lhes explicar a Revolução é utilizar duas imagens que aqui nesta sala são obviamente simplistas, mas eu dou-as como exemplo do que é também uma leitura possível para fazermos passar a Revolução para os jovens, que eu acho que é isso que é também importante. Uma delas é a metáfora automobilística. O carro teve a sua ignição a 25 de abril de 74, derrapou para a esquerda e quase para a berma a seguir ao 11 de março, e para quem quer concluir a viagem tem de fazer o movimento contrário, que é tentar colocar o carro outra vez na estrada, não o deixar arrastar pela berma, verão quente, quase a cair de um penhasco no verão quente, ou naquilo que eu também chamaria o outono quente, porque o outono foi quentíssimo, não é só o verão, é um verão que chega até novembro, e a maior quantidade de ocupações, por exemplo, é setembro, outubro, não é julho, agosto. E os senhores lembrem-se do que é a manchete que o Expresso faz a 18 de outubro de 75, isto era um manicômio em autogestão. Desde o governo que autossuspende funções, o cerco da Constituinte, a extraordinária entrevista em Belém ao Pinheiro de Azevedo, quando ele diz: estou chateado, fui sequestrado, é uma coisa que me chateia. Quando eu tento explicar isto a alunos Erasmus, eles não percebem o alcance disto. A ideia de um government on strike, e eles dizem: but the government cannot go on strike. Porque eles têm aquela visão, ou são belgas, ou são holandeses, ou são americanos, ou são ingleses. Talvez os espanhóis cheguem lá, government on strike. Portanto, tudo isto é uma coisa que, quando contada, roça a irrealidade. Portanto, a metáfora é a do automóvel, e eles lá chegam: está bem, ok. Portanto, virou primeiro para a esquerda e depois virou para o centro e equilibrou-se. E a outra, e esta é mais séria, é a lei do pêndulo. Era natural e expectável que, quando em abril de 74 se solta o pêndulo da direita, ele não parasse imediatamente ao centro, porque por uma lei física ele tem que ir primeiro ao outro lado e depois, por movimentos de equilibrismo natural, parar ao centro. Só que isto levanta-nos outra questão, e é uma questão que alguns alunos, aqueles mais informados, põem, e é uma pergunta complicada que eu acho que a historiografia deve explorar, que é: mas era necessário então o período entre 11 de março e 25 de novembro de 1975? Eu não sei se era necessário ou não, mas era inevitável. A montagem das forças políticas, a maneira como o spinolismo, e não é só o spinolismo, era uma direita, a direita MDLP, a direita ELP, a direita spinolista, a direita que pressionava os moderados nas vésperas do 25 de novembro, naquela polémica de saber se o 25 de novembro é um golpe radical e um contragolpe moderado, ou se é uma espécie de emboscada armada pelos moderados para obrigar os radicais a sair, porque se não tivessem resolvido a coisa em novembro, os moderados eles próprios poderiam ter sido engolidos ou, de certa maneira, condicionados por uma direita radical que também existia. Portanto, há uma extrema-esquerda,
há uma esquerda revolucionária, há um centro-esquerda, mas há uma direita também que operava e que se movia, e depois de novembro de 75 o que nós assistimos é a tal ideia do esvaziamento dos extremos, na extrema-esquerda e na direita, e portanto uma espécie de moderação pactuada entre o institucionalismo de Álvaro Cunhal, que soube ser institucionalista ali. Porquê? Porque, desistindo do projeto da Revolução de Outubro, ele pelo menos conseguia uma coisa. Eu sei que é polémico aquilo que eu vou dizer, mas o PCP recuou, mas não perde. O PCP pode perder politicamente a ideia da tomada do Palácio de Inverno, mas as conquistas fundamentais, económicas e sociais de Abril ficaram na Constituição. Portanto, talvez a nossa leitura histórica deva ser não que a esquerda perdeu todo, mas que, sobretudo, ganhou um pacto de compromisso. E aqui há de saber se garantia, se Melo Antunes disse a Cunhal qualquer coisa, se Costa Gomes garantiu, mas Cunhal retrocede, deixa cair a extrema-esquerda, que tinha sido largamente instrumentalizada de março em diante, porque Cunhal quer salvaguardar as conquistas que era possível salvaguardar e que vão para a Constituição. A irreversibilidade das nacionalizações estava na Constituição em 76. Última coisa que vos queria dizer para responder à sua questão, que é a polémica política. Numa conferência académica, eu não podia dizer isto, não é uma conferência académica. O Sr. Ministro da Cultura, Dr. Pedro Adão e Silva, disse: não devemos comemorar o 25 de novembro porque a data diz pouco à sociedade em Portugal. E não o que separa. Eu não estava com o Sr. Ministro Pedro Adão e Silva quando ele disse isto, mas a expressão a data diz pouco à sociedade em Portugal, eu diria, se não se estudar e se não souber, ainda dirá menos. E acho que deve estudar-se. E também não me parece que o Ministro da Comissão para as Comemorações do 25 de Abril possa catalogar o que é que a Comissão deve ou não deve celebrar e possa enverdar pela comemoração seletiva. Porque há aqui um problema underline. E até que ponto é que os poderes políticos, eu sei que eles mudaram radicalmente a partir do dia 7, não foi? Mas quando se montou a comemoração e quando se montou isto tudo, estava-se a montar uma comemoração. Estava-se a montar um conjunto de rituais celebratórios do poder vigente. E não se estava, se calhar, a enverdar pelo estudo. E a segunda frase, que aliás subscrita pelo Dr. Augusto Santos Silva, quando ele recusou ou disse que a data não era suficientemente consensual para que o Parlamento celebrasse também o 25 de novembro. Reparem, é uma data que divide. Dividido estava o país até ao dia 24. O 25 de novembro, se alguma coisa, reconciliou o país possível, aquele que não queria ser albanês, nem queria ser franquista, porque há aquela ideia de que haveria uma intervenção armada espanhola aprazada para o dia 1 de dezembro, enfim, eu acho que é mais lenda do que isso, até porque Franco morreu dia 20. Mesmo com Franco ainda vivo, a chamada ala dura, o bunker, já não conseguia nada, porque Franco já não decidia coisíssima nenhuma. Depois da morte de Franco, e eu nunca consegui comprovar se há alguma ligação, mesmo que tenha, entre o desaparecimento físico do caudilho no dia 20 e o desfecho da Revolução em Portugal, dia 25. Nunca encontrei nada, mas, enfim, quem estava em Espanha com o MDLP e com o LPEC poderá talvez explicar se havia aqui alguma ligação, alguma expectativa de que a Espanha ainda se mexesse, enfim. Há uma sincronia ibérica, que é normal também, não é? Eles passaram também pela mesma coisa, vão constitucionalizar mais tarde, apenas em 78. Mas para dizer o quê? E com isto eu encerro, porque já vos estou a demorar há muito tempo. Sim, em setembro, em fins de setembro. Eu acho que iniciativas como esta, iniciativas da Iniciativa Liberal e de outras forças políticas e de outros
think tanks. Eu não quero politizar demasiada coisa. Como digo, eu sou historiador, acho que nós temos uma oportunidade fundamental, porque são 50 anos, é uma data redonda, temos oportunidade para estudar as coisas. Cada um depois optará pela data que lhe diz mais, mas acho que se nós queremos que o país compreenda, se nós queremos deixar uma memória mais informada, porque a memória que temos não é informada, as pessoas não conhecem a Revolução. Se queremos que as pessoas passem a conhecer a Revolução, não podemos entrincheirar-nos na minha data contra a tua data, da data que pertence à esquerda e da data que é mais à direita, porque um abriu, o outro fechou. O 25 de novembro era absolutamente expectável a partir do momento em que há o 11 de março, ou melhor, 25 de novembro. E era absolutamente expectável a partir, olhem, aí tem outra data, de que ninguém fala e que, a meu ver, é absolutamente fundamental, ao nível de qualquer outra, que são as eleições do dia 25 de abril de 1975. Porque é esse o momento em que a legitimidade eleitoral dos moderados é sufragada e a legitimidade revolucionária nas ruas não a aceita. Portanto, a partir do momento, 1 de maio de 75, é importante também. Mas antes disso, as eleições criaram uma espécie de build-up. Lá mais à frente, algures em 75, em 76, fosse quando fosse, o braço de ferro montado tinha que ser resolvido. E, portanto, o 25 de novembro não é compreensível sem o 11 de março. O 11 de março não é compreensível sem o 28 de setembro, quando Spínola cai. 25 de abril de 75 é a data fundadora. Mas experimentem, e eu diria isto à esquerda, ao Dr. Augusto Santos Silva e ao Sr. Ministro Pedro Adão e Silva, experimentem escrever um livro da Revolução sem o 25 de novembro. Torna-se ininteligível, porque ninguém percebe como é que a extrema-esquerda estava num curso ascendente. Pensem na entrevista de Álvaro Cunhal à jornalista Oriana Fallaci. Pensem no próprio frente a frente com Mário Soares em novembro, que saiu torto, Álvaro Cunhal. Mas a perspectiva era de... Pensem na resistência de Mário Soares e agora vamos apagar o 25 de novembro e dizer, e depois houve a Constituição de 1976. A Constituição de 1976 torna-se absolutamente incompreensível se nós não completarmos a narrativa de 75 com a inversão, que é o 25 de novembro de 75. Portanto, eu acho que estas iniciativas são muito importantes para fazer lobbying no bom sentido. Hoje em dia fala-se muito em lobbying no outro sentido, mas fazer lobbying cívico. Os historiadores são cidadãos, têm um papel cívico a cumprir, mas também os think tanks, as forças políticas, devem ter um papel cívico a cumprir, dizendo nós temos um projeto ideológico, é este ou é aquele, mas este é o momento de nós deixarmos uma obra cívica de esclarecimento. Ramalho antes tem muita razão em dizer não vale a pena comemorar a Revolução. Vale a pena compreendê-la e para compreender é preciso estudá-la toda. Independentemente de nós termos mais simpatia por uma data ou outra, termos sofrido, sentirmos que ficámos apiados na posição política XYZ, é preciso estudar a Revolução toda. É aquilo que o François Furet faz na Revolução Francesa. Sabem onde é que ele começa e onde é que ele acaba? Ele começa em 1774 com Luís XVI e acaba em 1881 com Jules Ferry. E diz a França teve 14 constituições e nenhuma se percebe sem as outras todas. E, portanto, a Revolução Francesa para ele são 80 anos. E só estudando 80 anos é que ele chega ao fim compreendendo qual é o problema da Revolução Francesa, que é semelhante à nossa, que é semelhante à República em 1910. São revoluções que nós sabemos como é que começam, mas há muita dificuldade em colocarmos um termo nelas. Contrariamente à Revolução Norte-Americana, que é sempre o caso clássico, fez o que tinha a fazer, constitucionalizou, apensou o Bill of Rights, case closed. Nós, os latinos, os franceses, os espanhóis, os portugueses, temos sempre revoluções e somos um país de muitas revoluções, mas nenhuma revolução com R maiúsculo, daquelas que nos trazem a Revolução Industrial Inglesa, a Revolução Agrária Holandesa, a Revolução Política Norte-Americana,
passamos a vida a fazer várias revoluções sem encontrarmos o rumo que, através de uma qualquer revolução, nos dê aquilo que se procurava em 74, 75. Descolonização, democratização e desenvolvimento. Descolonização, também que mal. Lá se resolveu a coisa, e sublinho também que mal, como diriam os franceses. Também que mal, e agora cada um escolherá a palavra. Democratização, sim, sobretudo em 82 com a revisão constitucional, em 89 com a revisão económica da Constituição e em 86 com a adesão à Europa. Desenvolvimento, os meus senhores, 50 anos lá vão e continua a ser an ongoing task. Desculpem, eu sei que me alonguei muito, mas é um tema que eu gosto. Uma pergunta, enfim, rápida, que peço resposta, enfim, relativamente rápida. Gostava de dar a palavra aqui aos nossos participantes. Pegando nessa imagem do general Ramalhianes, que me parece bastante interessante, e na sua imagem das suas aulas do pêndulo. Nós corremos o risco hoje, em 2023, e nas vésperas da celebração do 50º aniversário do 25 de Abril e também do 25 de Novembro, que as movimentações político-ideológicas do atual quadro político português forcem. O que eu quero dizer, enfim, onde eu quero chegar, as gerações mudam. A história não muda, mas as gerações sim. E ao alterarem-se as gerações, altera-se a memória também. A história muda muito. Não, estudo do passado, no sentido em que muda, no sentido em que as gerações se alteram e ao alterarem-se as gerações, altera-se a memória. E ao perder-se a memória, e por isso a pergunta há pouco de como é que a historiografia já fez ou não essa paz. A minha questão de fundo é esta. Corremos o risco hoje na sociedade portuguesa, ou num futuro próximo, de que este tipo de clivagens ideológicas em Portugal cheguem a um ponto de não retorno, na falta de diálogo. É normal que um partido que governa o país, ainda, em maioria absoluta, porque o governo, apesar de demitido, ainda não se demitiu. Não está demitido. Não está demitido, mas enfim, está de missionário. Já nem sei exatamente qual é a figura jurídica, mas enfim. Está em plenas funções. Está em plenas funções. Mas é legítimo que este partido, que volta a reforçar, é o vencedor do 25 de Novembro, por uma questão de tacitismo político, Não. aceite não celebrar e com isso não está a provocar nesse tal movimento do pêndulo, do relógio, Mas, uma reação sim. que nós não sabemos se chega hoje, amanhã. Eu respondo-lhe muito rapidamente e depois passo a palavra. Uma das minhas maiores curiosidades era saber o que diria Mário Soares se fosse vivo. E tenho genuína curiosidade porque recordem-se os últimos anos de Mário Soares, uma certa radicalização, enfim, naqueles últimos anos, mas penso muitas vezes, se ele fosse vivo e lúcido, qual seria a opinião política dele hoje em relação a esta data. A maneira como nós vamos comemorar isto é a pior possível, porque as eleições são no dia 10 de março, o novo governo, seja ele qual for, toma posse no princípio de abril, 15 dias antes daquilo que deveria ser uma data a recordar, a pensar, a comemorar uma situação política muito mais estabilizada, com paz social e política, ou seja, que permitisse aos portugueses não estarem agarrados à campanha eleitoral e a quem é que disse o quê e ao soundbite e pensarem 2024 é um ano para revisitarmos a história. E a revisitarmos de uma maneira estável. O governo está empossado, tem a sua obra, ou foi um karma, ou foi o que quer que seja, nós vamos começar a celebrar a Revolução, a recordar a Revolução na pior conjuntura possível. Porque ninguém quer saber do significado. Eu quero, e suponho que todos os senhores também queiram, mas a campanha eleitoral vai ser uma coisa feíssima, para dizer pouco. E nós vamos chegar a abril exaustos. Mentalmente exaustos. E, portanto, não vai haver serenidade cívica para as pessoas realmente perceberem o que é o 25 de Abril de 74. E, aliás, é uma coisa que já aconteceu no centenário da República. Recordam-se?
quem celebrava a República era sobretudo a esquerda, porque a esquerda é dona da República e de 74, e quem não celebrava a República era, no mínimo, monárquico e reacionário. E eu no meio, e eu fui a várias conferências em que diziam, mas não há que apoiar, há que compreender. A monarquia foi isto, a República foi isto. O Estado Novo foi até 74, tal, e depois houve um processo revolucionário. E, portanto, não sei até que ponto é que há o distanciamento e que há a calma suficiente para termos uma celebração, uma recordação que de facto deixe obra. Porque os nossos políticos, e isso percebe-se, nunca querem show-off. Querem a comemoração como a comemoração deles. Não querem a comemoração apagando-se no presente para deixarem a história falar. E se não deixarem a história falar, daqui a 20 anos ou continuamos a lutar contra a ignorância, só que aí, em vez de terem passado 50 anos, já passaram 70. Portanto, à medida que o tempo passa, evidentemente que a memória vai ficando mais curta e, sobretudo, a memória de quem viveu e que pode contribuir com uma memória que os historiadores só têm daquilo que leram e que não viveram. O país que imaginou quando esteve no dia 24 de novembro de 1975, esse país pelo qual lutou, essa ideia política pelo qual foi derrotada nesse dia. Mas a Zita Seabra, por todos nós conhecemos um pouco o seu percurso de vida, também foi alterando as suas ideias, alterou até do ponto de vista ideológico aquilo que eram as suas convicções. E eu pergunto, o Portugal de hoje, 50 anos depois dessa data, está satisfeita com o Portugal de hoje, ainda que diferente daquele do 24 de novembro de 75? Em primeiro lugar, só uma nota sobre esta questão da história e da história e da memória da Revolução há uns anos largos. A Universidade de Oxford era, na altura, dirigida por o reitor, era o antigo governador de Hong Kong, aquele que recebeu a bandeira, exatamente. E todos os anos eles organizam uma conferência importante, não lembro como é que se chama, e um ano ele decidiu organizar na Universidade de Oxford uma conferência em que das várias revoluções que tinha havido na Europa e pelo mundo, se convidava um historiador e um revolucionário. E foi muito divertido. Eu fui como revolucionária e um historiador de Oxford, inglês, que tinha estudado a Revolução Portuguesa, estava como revolucionário. Por exemplo, da China, estava aquele chinês que nós vimos todos ficar quase debaixo do tanque e depois não percebemos bem se tinha ficado ou não, e que hoje é doutorado e vive na Austrália, e dizia, muito triste, nós perdemos completamente e ninguém nos liga, só querem fazer negócios com a China. E, portanto, foi extremamente interessante o debate entre os dois, e eu acho que se a maneira de comemorar o 25 de Abril, se calhar, uma parte importante compete à Academia fazê-lo. E fazê-lo nos dois sentidos, de apanhar as memórias de quem ainda está vivo e tem memória, e numa perspectiva académica, porque eu não acredito nas comemorações oficiais. As comemorações oficiais têm sempre uma perspectiva de quem estiver no governo. Eu não sei quem é que vai ganhar as eleições, aliás, vai ser curioso. Espero que não sejam as comemorações presididas pelo Chega, que era um bocadinho triste. Mas não, isso não vai ser. Mas, de qualquer maneira, vai ter, é muito próximo, como dizia José Miguel, é muito próximo da data das eleições e nós vamos estar fartos de ouvir políticos e os políticos outra vez a comemorar e a discursar. Portanto, eu espero mesmo que da parte da Academia haja alguma iniciativa tendente a juntar as duas memórias, a memória e o estudo, e aqui, para pôr um bocadinho de água na fervura, neste sentido que as memórias são obviamente vividas por quem as viveu e tem uma perspectiva de acordo com essa vivência, e a história é neutra. A história não é neutra. Havia uma famosa frase dos dissidentes russos, que eu nunca mais me esqueci, eles tinham isso em cartazes. Os dissidentes russos tinham um cartaz que dizia: o futuro é seguro, científico e garantido, o passado a Deus pertence. Porque, como sabem,
a história também passa a vida a ser revista e eu lembro-me que eles diziam isto, por exemplo, quando nos museus, no Museu da Revolução em São Petersburgo, o Trotsky era apagado da fotografia, depois era posto outra vez na fotografia, depois vinham outros, apagavam o Trotsky, depois voltavam a pôr o Trotsky. E eu conhecia uma senhora, que era na altura responsável pelo museu, e que dizia, e mostrava divertidíssima, quando começou a perestroika, eu tenho as fotografias todas guardadas para o que der e vier. Isto, portanto, percebe-se que Lenin e sem Lenin, com com Trotsky e sem Trotsky, com Stalin e sem Stalin. E lembro-me uma altura, em Santo Tomé e Príncipe, encontrei uma solução ideal para resolver este problema. É que, de repente, lá numa terriola qualquer, as ruas mudaram de nome, de acordo com a independência, então passaram a chamar Rua Ex-António Oliveira Salazar, Rua Ex... E estava tudo resolvido. E achei aquilo muito inteligente, porque as pessoas escusavam de estar a decorar outros nomes para as ruas, o que acontece frequentemente na União Soviética. Mas voltando então à sua pergunta sobre o 25 de Abril e sobre o regime... Novembro, neste caso. Diga? De novembro. 25 de Novembro. Eu penso que o fundamental do regime pluripartidário e da democracia que hoje temos foi desenhada a partir do 25 de Novembro e se manteve-se até hoje. Há bocado o Zé Miguel falava se o Cunhal tinha ou não sido derrotado. Cunhal nunca reconheceu a derrota e disse sempre que não tinha sido derrotado e todas as reuniões do Comitê Central dizia, não na perspectiva que o Zé Miguel dizia, até eu ser expulsa sempre, dizia, mas nós estamos entre fevereiro e outubro, continuamos à espera da oportunidade de passar à Revolução Armada. Aliás, quando eu fui expulsa, a questão fundamental que eu coloquei, e que está escrita, portanto não é nada dito agora, é que é um absurdo estar a defender a Revolução, a insurreição popular armada, no momento em que a democracia já tinha, já chegávamos a 1988, tinha uma maioria absoluta de Cavaco Silva, estávamos mais que... Estávamos na União Europeia, na NATO, quer dizer, nada disto fazia sentido. Cunhal só reconheceu a derrota no momento, eu já tinha sido expulsa, é no momento em que na União Soviética é derrotado o comunismo. Nessa altura, não na altura em que o Gorbachev chegou ao poder, não na altura das primeiras eleições livres, que é a eleição que elege o Yeltsin, presidente da Câmara de Moscou, mas no momento em que há o golpe do Suslov, portanto, o grupo ortodoxo stalinista mais aguerrido, agosto exatamente, de 91, faz um golpe e as Forças Armadas saem à rua e derrotam o golpe. Se bem se lembram, Cunhal logo a seguir convoca o Comitê Central, reforma-se e passa a ser uma pessoa normal. Assina, mostra que foi ele que escreveu os romances que escreveu, assina os desenhos que fez, mostra aos netos. Não se sabia até aí onde é que ele vivia, não é? Não. Mostra que vivia nos Olivais, exatamente num apartamento. Portanto, tudo isso foi tornado público a partir daí, quando ele passa o PCP para um membro que não vinha da clandestinidade, que não vinha de antes do 25 de Abril, não era militante antes do 25 de Abril, o Carlos Carvalhas. Ele aí reconhece que perdeu. E, portanto, porque há ali um momento que ele hesita. Ele, quando começa a perestroika, nós temos grandes discussões, como foi dito aqui, e ele hesita. Mas isso punha em causa toda a sua vida e todo o grande embate que ele teve com o Partido Comunista Espanhol, francês e italiano, os eurocomunistas. Porque havia aqui uma situação extremamente viva entre o Partido Comunista Eurocomunistas e o Partido Comunista Português, o único pró-União Soviética que existia na Europa Ocidental. E, portanto, a vida dele é feita a demonstrar que ele tinha razão. Nos anos 60 ele expulsa a ala direita do PCP, que é a ala que pretende exatamente uma transição pacífica e que diz que o regime vai cair, na altura era secretário-geral o Fogaça, que veio a ser expulso, não por dissidências políticas, mas por ser homossexual. Mas era ele quem encaminhava, que dirigia a ala
digamos assim, direita, juntamente com as pessoas que estavam no Tarrafal, que estavam presas, e que Cunhal substitui e defende no rumo à vitória a insurreição popular armada, que nós pomos em prática, passamos da Revolução Democrática Nacional para a Revolução Socialista. Aqui o Zé Miguel tem alguma razão quando diz há conquistas na Constituição que depois foi muito difícil alterar. Mas também é preciso viver o tempo. A seguir ao 25 de Abril, logo a seguir, o programa do PPD defendia o socialismo. Portanto, estava inscrito no programa o PP. Ainda hoje há resquícios na Constituição. Na Constituição ainda tem a coletivização, o caminho do socialismo e não sei o quê. Portanto, no preâmbulo. Mas tem. Só o CDS é que não tinha o socialismo. O resto, todo o arco partidário tinha o socialismo. E, portanto, o socialismo caracteriza-se pela coletivização dos meios de produção. Não há socialismo comunista, não há comunismo com propriedade privada e sem ditadura do proletariado. E, portanto, isso está presente na Constituição. E é por isso exatamente que o Cunhal dizia que em Portugal era impossível uma ditadura, uma democracia pluripartidária burguesa. É isso que ele diz à Oliana Farlacci. Nessa altura, ela estava convencido que ia ganhar, isto é nas vésperas do 25 de novembro, e que está, digamos, no momento em que percebe que vai ganhar e que vai arriscar tudo, e explica e diz na entrevista que em Portugal não vai haver uma democracia burguesa, porque isso é impossível, uma vez que caminhamos para a coletivização dos meios de produção, já nacionalizámos a terra, pelo menos no Sul, já nacionalizámos as empresas, já fizemos o 11 de março, portanto, enfim, há condições objetivas para ganharmos a revolução. E, portanto, é isso que ele faz e é aí que está a linha política do PCP e dos outros todos, PCP-ML, PCP-DML, os pró-Albânia era o Major Tomé, o pró-China... Está tudo no bloco. Não, alguns já saíram e ganharam o juízo. Não fui só eu. Não sou só eu. Por exemplo, no MR saíram muitos. Nós já vamos um pouco adiantados, mas eu ia talvez abrir, se alguém quiser colocar alguma questão a algum dos nossos convidados. Não temos muito tempo, mas Pedro. Eu tinha uma pergunta muito interessante, que acho que não foi abordada do ponto de vista histórico, da intervenção da CIA e do Franco Carlucci, precisamente a tentar com que a revolução, digamos, e o 25 de novembro fosse possível. Porque acho que é um motivo importante, porque houve uma intervenção da CIA, houve uma intervenção do Franco Carlucci, muito importante, no apoio ao Mário Soares e também ao Sá Carneiro, que por vicissitudes de saúde na altura não pôde participar tão ativamente, mas foi importante, e parece que foi importante. E a outra é precisamente aquilo que a Zita Seabra disse, o perigo, eventualmente, o perigo ou não perigo, porque a democracia é a democracia e nós temos que respeitar a democracia da forma como ela existe e está implementada em Portugal, que é a possibilidade de termos à frente do governo, em 25 de Abril, a comemorar os 50 anos, o André Ventura, a pior das más notícias pudesse cair sobre nós, mas seria, de facto, talvez, do ponto de vista das revoluções, dos 100 anos da Revolução Francesa, que o Zé Miguel disse tão bem, porque isto continua em curso e nós não sabemos o que dá amanhã. Vou aproveitar Pedro Lencastre, porque assim fazemos as duas questões numa só. Eu tinha aqui uma questão, depois é para ser respondida pelos dois. A primeira tem a ver com a Zita Seabra, que foi exilada, não é? No 25 de Abril também provocou o exílio de patrões, reitores, pessoas que tiveram que fugir de Portugal. E pergunto à Zita diretamente se, como exilada, como é que viu esse exílio que o 25 de Abril provocou. E depois faço a pergunta ao Sr. Professor, que é, na sua análise do 25 de novembro, e, portanto, da Revolução de 1974 até 76, como é que vê o regresso dos exilados, ou a primeira partida dos exilados, e depois o regresso?
Eu muito rapidamente explico porque é que eu faço esta pergunta. Tive vários caminhões em minha casa para saber se tínhamos que fugir ou não. E a segunda, que é a melhor de todas, a mãe da minha mulher teve que fugir para o Brasil e a minha mulher nasceu no Brasil e hoje em dia é a minha mulher. Portanto, daí pelo menos resultou uma coisa boa. Portanto, a minha questão tinha a ver com... Vamos pedir uma resposta rápida, que temos um bocadinho de conhecimento. Então, muito rapidamente, em relação aos americanos e à Revolução Portuguesa, há muitos mitos e muitas invenções, mas neste momento é possível perceber exatamente o que é que os americanos fizeram e não fizeram. Está publicado em livro, foi uma tese de doutoramento do Tiago Moreira e Sá e é o melhor livro, quanto a mim, de fundamentação, porque tem todos os telegramas, ou quase todos, ou a síntese de todos os telegramas que o Carlucci mandou para o Kissinger e que o Kissinger respondeu. E, portanto, para não estarmos aqui a explicar em grande pormenor, eu aconselho vivamente, está editado, é uma edição da Dom Quixote, não é minha, infelizmente, mas é importante para perceber o 25 de Abril, o 25 de Novembro e a posição dos americanos dos americanos e dos intervenientes direto em relação a Portugal. Felizmente, e só muito em síntese, os americanos não acharam nunca que isto podia ser uma vacina na Europa. Acharam muito mais, quer dizer, a questão coloca-se muito mais, e aqui eu deixo só uma linha de pensamento, entre aquilo que se passou com as colónias portuguesas, que na sua independência transitaram diretamente para o lado da União Soviética, tanto Angola como a Guiné, como Moçambique, que ainda hoje fazem parte desse bloco, como se vê nas votações que fazem na ONU, e em Portugal, aqui em Portugal continental, fazendo parte da Europa e havendo na altura o perigo do comunismo, não só em Portugal, mas também em Itália e na França, onde se jogava a questão da entrada dos eurocomunistas para os governos, os americanos foram muito mais firmes e seguros no sentido de afastar o perigo e ajudar a afastar o perigo da vitória comunista. A outra pergunta que fez, eu nunca estive no exílio, nunca fui exilada, o Cunhal sim, esteve no exílio, eu estava no interior do país, portanto eu passei à clandestinidade, fui a Paris, mas voltei imediatamente para o interior e controlava, como vos disse, primeiro fui tomar conta de uma casa clandestina do PCP, no norte do país, isto está escrito no meu livro de memórias, o Foi Assim, e depois vim para Lisboa, para controlar o setor estudantil, o que foi assim uma coisa inovadora, porque normalmente era só homens que eram funcionários do PCP, e eu passei nessa altura a ser revolucionário profissional, e fui revolucionário profissional até 89, depois é que tive que ir trabalhar, foi muito chato. Até aí era revolucionária profissional. A tempo inteiro. E, portanto, era esse. Estive sempre no interior do país e a Revolução apanhou-me, o 25 de Abril. Eu sabia que ia acontecer o 25 de Abril, Mel Antunes tinha-nos feito chegar o programa, e com isto eu termino, o programa do MFA, e o nosso setor militar sabia, estávamos com o papel na mão na noite de 25, a ver se aquilo era mesmo lido ou não, sabíamos o sinal que ia ser dado, que ia ser lido, e o Cunhal, que estava em França na altura, não acreditou. E entre março, a saída das Caldas da Rainha, e o 25 de Abril, ele convocou uma reunião do Comitê Central do PCP, que é público, há documentos sobre isso, para a União Soviética, que se veio a realizar não na União Soviética, mas em Alhandra, felizmente. E obrigada por estar. Eu acrescentaria só, em relação aos Estados Unidos, de facto este livro que foi aqui citado é hoje por hoje o melhor estudo. Mas eu lembraria só que além da aposta norte-americana em que Kerensky ganhasse a Lenin, ou seja, não acontecesse a vitória de Lenin sobre Kerensky, mas o contrário, Mário Soares sobre Álvaro Cunhal,
Foram também muito importantes os apoios que as fundações alemãs, a Friedrich Ebert Stiftung, portanto, a aposta nos moderados e, inclusivamente, uma luz verde, um apoio moral, qualquer coisa que o governo inglês de James Callaghan manda dizer a Soares em agosto, setembro de 75, que se ele necessitasse de alguma coisa, a Inglaterra poderia intervir. Não seria uma intervenção militar, mas seria uma intervenção política, de voz internacional. Portanto, os Estados Unidos são sempre pensados como o que é que os Estados Unidos pensavam, porque era a grande superpotência. A Conferência de Helsínquia, que acontece em 75, num certo sentido também ajudou a resolver a coisa, porque nem a União Soviética estava interessada em ter uma Cuba na Europa, em ter que financiar uma nova Cuba, como os próprios Estados Unidos rapidamente entenderam, Kissinger nesse aspecto rapidamente reconheceu que Álvaro Cunhal estava inflacionado, ou seja, que não era a ameaça que muita gente pintava e que a coisa se iria resolver. Mas os alemães têm uma grande influência. A Friedrich Ebert, dinheiro, apoio político. Aliás, o PS é fundado, como sabem, na Alemanha, em Münsterreifel, em Bad Münsterreifel. Em relação à questão que me colocou sobre os exilados, eu nunca vi números, não há de facto nenhum estudo, mas diria que se tivesse um aluno a interessar-se por isto, eu se calhar sugeria a uns alunos meus não estudar os retornados, mas estudar os expatriados. Ou seja, todos aqueles que deixaram o país depois de 25 de abril de 74, pelas mais variadas razões, para fugir às nacionalizações. E lembro só um número, 2 números aliás. O total de empresas ou de bancos, seguradora, negócios nacionalizados pelo Estado chegou bastante mais do que isso, entre cooperativas e pequenas unidades, foram centenas. Era muito interessante fazer um estudo económico da evolução dessas empresas nacionalizadas depois de 1975. Porque um dado nós sabemos, só em 1975 o PIB português recuou 5%. Isto não é uma opinião minha, é um facto. E, portanto, é outra história que está por fazer. É o que é que se perdeu em termos de energia, de negócios montados, de know-how, de... Era preciso fazer a revolução? Era. Era preciso deitar abaixo o Estado Novo? Era. Mas há uma fatura económica que teve de ser paga e uma fatura social. Todas essas fortunas, muitas delas acabaram por regressar, por se refazer, por... Enfim, estudei mais por outra razão, não tem que ver com a Revolução, mas eu estudei a reconstrução do Império Melo, a Sovena atual e a José de Melo, e é uma história notável. Notável a maneira como ficaram sem nada, quando a CUF é nacionalizada em 1975, e é a história de como só a democracia lhes permitiu depois voltar e refazer as coisas. E é apenas um caso de muitos outros, dos tais exilados ou dos tais expatriados, não sei se foram 600 ou 700 mil como os retornados. Outra palavra extraordinariamente equívoca, que é dos retornados, porque muitos deles não retornavam à pátria. Eram angolanos ou moçambicanos e, portanto, são expatriados. Vieram exilados para Portugal, mas isso, enfim, levar-nos-ia muito longe à questão dos retornados. Mas não há muitos... Não há muitos... Porque fazer essa história é dizer o quê? Alguma coisa correu mal. Porque é que as pessoas se foram embora? Então não era a liberdade, a democracia, o desenvolvimento? Porque é que milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, não sei, porque é que houve pessoas que tiveram que fugir? De um regime que dá liberdade, ninguém foge. Se as pessoas fugiram é porque se calhar alguma coisa no regime da Revolução de 74, 76 não era libertário nem democrático, era outra coisa. E sabemos que houve muitas outras coisas que não apenas a democracia. Essas pessoas só puderam voltar depois da Constituição e de 77 e da revisão constitucional de 82. Muitos deles, se calhar, nem voltaram. Portanto, isso
A Diáspora Revolucionária. Sim, seria o título desse Boa livro, designação. mas enfim, fica para outras noites. Zita Seabra, José Miguel Sardica, muito obrigado por Obrigado. esta noite.